Olá, lindeusos! Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é um dos nossos dias, dia do café com a Mi. Pega sua bebida de preferência, porque quinta-feira é dia de análise energética. Mas quem que pode fazer parte dessa análise energética? Quem tá no meu grupo do WhatsApp, chamado Café com a Mi, é um grupo gratuito. Precisa entrar lá, ser aprovado para poder fazer parte. Ser aprovado é não ser um chat, não ser algo assim um Bolt, alguma coisa nesse sentido, tá? E preencher os requisitos. Toda quinta-feira eu tô fazendo análise de um ambiente de alguém que escolhe participar dessa análise. E eu sempre peço para quem estiver aqui muito respeito e muito carinho. Vamos soltar a vinheta? Eu já tô deixando aqui as minhas redes sociais. Você que gosta de acompanhar conteúdo, para aqueles que gostam dessas coisas de energia, vem comigo que é uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou só pedir uma coisa antes, que senão eu acabo esquecendo, e eu preciso pedir isso no começo e no final. Por favor, deixa o seu like, comenta esse vídeo, e para que eu possa continuar, porque às vezes, sabe, eu tô com tanta coisa para fazer que eu olho e falo assim, cara, eu tô aqui fazendo isso, será que tá fazendo a diferença na vida de alguém? Será que de alguma forma tá tocando o coração de alguém? Será que eu tô ajudando alguém? Então, quando você deixa o seu like, você compartilha, você comenta, me conta a sua história, eu gosto de ouvir, isso ajuda e é uma forma de eu gerar mais conteúdo. Senão fica mais o mesmo. E eu gosto de fazer algo que traga interesse para vocês, tá? E antes da gente começar, eu quero dizer o seguinte: eu sempre respeito muito quem abre as portas do seu espaço. Essa análise é sempre de um cômodo, só que esse cômodo é um estúdio, então eu vou fazer uma análise mais ampliada. Eu sempre tenho cuidado e carinho e agradeço quem se permite ser visto nesse movimento. Então eu tenho todo esse cuidado, esse carinho para quem está aqui e eu sempre peço a permissão dessa pessoa que eu vou fazer essa divulgação das imagens. Então tudo aqui é certinho, em ordem. Eu gosto de fortalecer isso, que eu acho importante a gente trazer essa história. E antes da gente continuar aqui nas imagens, como tem muita informação esse conteúdo, você que me permitiu acessar, observa algumas coisas que eu vou trazer para você e veja se faz sentido e depois me conta. Eu gosto quando vocês me dão um retorno, me dão um posicionamento, se fez sentido ou não para vocês, se isso ou aquilo serve. Eu gosto de verdade, tá bom? Então bora, eu vou começar a mostrar as imagens e essa é a primeira imagem que eu tenho do ambiente, né? Esse é um ambiente, é basicamente um kitnet, tá? E ele tá dividido em duas partes. Essa cortina verde, ela tá dividindo a outra parte. Então é uma parte basicamente aberta conversando com a outra. Aqui gente, eu fico mostrando as imagens, é que não dá pra vocês me verem. Eu fico apontando com o dedo na tela, a pessoa sem noção, né? Mas é o que eu tenho pra mostrar, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho das imagens do ambiente e depois eu vou mostrar ponto a ponto, para que vocês possam ver um pouco e depois eu vou detalhando, tá? Aqui mais imagens. Aqui mais imagens, deixa eu tirar isso aqui. Aqui mais imagens. Eu acho que é basicamente isso. É a última imagem. Então vamos lá. Eu vou voltar para a primeira. Eu vou para cá porque eu quero focar na porta de entrada. Eu quero dizer para você que mora nesse local, para você que trabalha e vive nesse local, eu já passei por algumas situações que eu precisei estar em lugares pequenos tendo muita coisa. Isso já aconteceu comigo e ainda de favor em casa de outra pessoa. E quem já passou por isso sabe como é estar nessa situação. Às vezes a gente tem muito
e a gente precisa ir para um local menor com aquilo que a gente tem e a gente vai para outro local, é algo temporário. Isso já aconteceu comigo. Então eu tenho todo cuidado, carinho, respeito por você que dividiu comigo o seu espaço e eu vou tratar você e esse espaço com todo cuidado e respeito. Dito isso, eu quero trazer algumas coisas sobre a personalidade de quem está nesse ambiente, porque eu vou falar um pouquinho de metafísica. A metafísica da personalidade é quando a gente começa a fazer a interpretação do que o ambiente conta de você. Eu quero dizer que você é uma pessoa de extrema fé, porque em diversos pontos eu vi, além dos símbolos da radiônica, símbolos do Feng Shui, símbolos da sua fé, eu vi altar, eu vi pedras, eu vi orgonites, eu vi espelhos, eu vi diversos símbolos buscando proteção, então buscando prosperidade, buscando força, buscando bem-estar. Tudo isso eu vi no seu ambiente, eu consegui ver tudo isso. Deixa eu acabar aqui o meu café. Então eu sei que você é uma pessoa de muita fé, mas eu não sei o que aconteceu que você precisou se blindar e se proteger tanto, porque tem muita proteção e quando tem muitas proteções, alguma coisa aconteceu ou alguma coisa está acontecendo e às vezes a gente fica com desconfiança. A gente passa por situações bem desafiantes por conta disso, tá? O tamanho do local ele é pequeno, ele tem uma energia muito grande, mas bem confusa. O ambiente é de uma alma profunda, uma alma criativa, muito sensível às energias, que está em alerta constante. É isso que seu ambiente fala para mim sobre você, tá? E logo na entrada, quando a gente pega uma porta de entrada, a gente já encontra tudo isso de símbolos de proteção energética, cristais, placas de radiônica. Isso mostra que essa pessoa se protege muito, talvez até demais. E o ambiente, ele é o espelho da sua alma, ele é fofoqueiro, ele vai contar sobre você. E quando o espaço tá cheio, apertado, com caminhos estreitos e objetos assim acumulados, isso revela uma mente que está tentando abraçar o mundo inteiro e se sobrecarregando com todas essas informações. Então, eu gosto de pontuar algumas coisas, porque às vezes tem cliente que fala assim para mim: "Poxa, mas você não me conhece? Você tá falando da minha vida só olhando o meu ambiente?" Sim, eu consigo fazer isso só olhando o seu ambiente. Depois que a gente pega algumas práticas, a gente consegue ter essa conexão referente ao ambiente, tá? E eu quero dizer muito mais para você que tá aí. Algo que esse ambiente tá me chamando a atenção, tá trazendo, é que você tem muito a oferecer, mas você tá sufocado. Algumas das informações que o ambiente traz. Já que a gente falou de metafísica, agora eu vou passar um pouquinho pelos ambientes e eu gosto de focar nesses símbolos, nessas imagens. Para mim, elas são essenciais. Quando a gente olha e entende o que as imagens querem dizer, o que elas trazem, isso é essencial. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu fui anotando algumas coisas aqui, ó. Eu fui anotando porque tem muita imagem e às vezes eu olho aqui, a imagem eu não consigo ver porque ela tá pequenininha. E então eu anoto para eu não perder o que eu já dei uma olhadinha ali. E na porta eu vejo coisas como harmonia, Yoshua, labirinto, pentagrama esotérico, 9 círculos, antimagia, escudo protetor, turmalina negra, eu acho, uma pedra de proteção. Você também tem o cristal multifacetado do Feng Shui. Então, tem bastante informação. Eu tô vendo se eu falei do escape,
Se eu fui falando algum, se eu pulei, eu acho que eu falei. Se eu não falei, eu vou falando. E quando eu pego essa segunda imagem também, eu vi em alguns pontos espelhos convexos. Eu vou entrar em detalhes referente a isso, tá? Eu vi nesse ponto aqui, que tá na cozinha, tem um espelhinho convexo, ele tá refletindo uma outra imagem. E aqui, ó, vamos mostrar aqui, que ainda, aqui é outro cômodo. Eu quero ficar primeiro neste aqui pra gente ir caminhando pro outro, tá? Então aqui você já tem todas essas informações, é um ambiente que tá assim, com muitos objetos, como eu disse, eu já passei por isso, de ter que ir para um local menor, ainda de favor, e é um desafio você ter que sair de um espaço que você tinha tanto e você ter que colocar suas coisas ali da forma que dá, quando você pode levar suas coisas e não tem que deixar em outros locais. E aí, às vezes, você não sabe nem se a hora que você for voltar nesse local, aquilo que você deixou ainda vai estar lá. Essas coisas acontecem, tá? E é por isso que eu falo, eu olho com muito respeito e muito carinho. Então, eu quero destacar esses pontos ali desse local. A gente tem um local que... e eu quero agradecer porque a pessoa foi muito metódica. Quando você faz isso, você me ajuda a olhar melhor. No Feng Shui, quando a gente começa a olhar o ambiente, eu gosto de mostrar para vocês o que eu faço, que não é bicho de 7 cabeças, mas ajuda bastante. Isso aqui é um baguá. A gente pega a planta do imóvel, a gente pega a porta de entrada e pega a área do trabalho, que é essa daqui. Eu tô vendo se eu coloquei do lado certo para que vocês possam ler. Coloquei para não ficar invertido. Então, a gente pega a porta de entrada, a porta mais usada do ambiente, coloca na planta e centraliza o baguá para fazer as divisões necessárias. Tem gente que vai usar o lochu, fazendo quadrado mágico. Eu uso o lochu quando eu faço Feng Shui tradicional. Tem muita gente que vai falar isso é certo, isso é errado. Cada um tem o seu Feng Shui, então eu respeito muito Feng Shui. Eu não sei se você aplicou coisas que você conhece ou como te contaram que deveria ser. Eu não tô aqui para desrespeitar se você fez algum Feng Shui. Eu não vou fazer isso. Não faz parte da minha índole. A minha obrigação não é em algum local e criticar o Feng Shui que a pessoa fez, tá? Mas é só para trazer uma ideia. Porque como o local é retangular e como isso acontece muito quando eu vou fazer apartamentos em São Paulo, as casas de São Paulo que tem uma estrutura salsicha, esse estúdio ele tem a mesma pegada, ele é um local retangular. E quando você tem um local retangular e você vai correr o baguá do Feng Shui, você começa a olhar e você vai ter áreas faltantes basicamente. E pela colocação aqui, eu sei que as áreas mais faltantes que você tem é a área da família, a área da criatividade, que deve estar emperrando algumas coisas, às vezes muito pensamento, mas muita falta de ação, ou não vem os pensamentos, os insights necessários para as coisas acontecerem. E família é questão de confiança, como é que estão os seus relacionamentos, como é que estão as suas parcerias. Eu acho que no Brasil hoje a gente está vendo uma desconfiança muito grande, que está sendo afetada muito forte ultimamente. Para quantas pessoas você pode falar, fulano é meu amigo, eu posso contar com fulano no melhor e no pior, fulano também, ciclana também pode contar comigo, a minha família pode contar comigo, eu posso contar, às vezes você não tem. Então eu tô vendo muito isso e eu sei, por exemplo, que no trabalho e na vida é importante a gente ter parcerias, gente boa, bons relacionamentos interpessoais para que a gente possa crescer. Às vezes a gente está querendo fazer tudo sozinho ou sozinha e a gente não dá conta. E esses locais são locais que impactam nesse ambiente. E provavelmente também tem faltas ali nas laterais também do baguá, dentro de amigos, relacionamento, prosperidade e espiritualidade, tá? Então, basicamente só para trazer essa ideia referente ao ambiente.
E quando eu trago esse olhar para o ambiente, eu vou começar a trazer as imagens de novo. E eu vou trazer agora, como eu já comecei a falar do Feng Shui, eu amo falar do Feng Shui. Eu adoro falar do Feng Shui. Me toca o coração e a gente começa a entender. Quando a gente traz essas imagens, eu vou falar para você que a energia que a gente chama, no Feng Shui a gente chama de Qi, o Qi do ambiente, a energia vital, ela tá sem fluxo de prosperidade, de oportunidade, de clareza mental, o ambiente está sobrecarregado, tem muita informação, e aí como o local ele se conversa um do lado do outro, eu mostro alguns pontos, mas eu vou para cá para o que seria o quarto, o local de descanso, que também tem muitas informações, chamando atenção como tem muita energia yang num espaço yin. Então, os armários são grandes porque precisa de armazenamento, os objetos são grandes e o espaço é pequeno. Então, tudo fica muito grande nesse local. E aí fica muito pesado. Quando eu trago também o espaço ali que está o computador, tem um espaço de altar, tem local de fé, o sofá-cama que ele tá na lateral de um espelho que reflita a sua imagem. No Feng Shui ele nunca é bom. Se você tampa esse espelho à noite ou a hora que você dorme, ótimo, não tem problema. A hora que você descansa nesse local, não tem problema, faça isso. Quando você estiver nesse local, não deixe o espelho refletindo a sua imagem. Eu também observei que nesse espelho, eu vou continuar falando das placas de radiônica, não vai dar muito para vocês verem, e eu vou falar o que eu acho que tá? Porque às vezes eu bato o olhar e eu acredito que é alguma coisa. Eu acredito que tenha um turbilhão com o Ho'oponopono, a impressão que eu tenho ali. E também acho que tem um símbolo de relax sono nesse espelho. E aqui, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente vê mais proteção. Por isso que eu falo que é uma pessoa de extrema fé. Ela traz os objetos que são importantes para a fé dela, para aquilo que ela acredita, para fortalecer, para manter em pé. Então você tem como se fosse um altar. Eu vi que durante todo o meu olhar na caminhada do teu ambiente, você tem mandalas, você tem orgonites em diversos formatos, orgonite cordão, orgonite de mesa, você tem orgonites espalhados por diversos campos. Eu prestei muita atenção, nas imagens que você traz. Você tem ametista. Se você tem essas pedras, você tá limpando, senão ela não tá trabalhando para você, tanto a que tá na porta quanto a que tá no altar, tá? É importante fazer a limpeza das pedras, que senão elas ficam impregnadas e elas deixam de trabalhar para você. E aí eu tenho mais símbolos de radiestesia que ficam abaixo desse ar-condicionado. Vai ter labirinto, turbilhão, Yoshua, escape, justiça divina, Kife, vai ter algumas caixas com alguns símbolos como turbilhão prosperador, o prosperador, desculpa, não é o turbilhão prosperador, é só o prosperador. E tem uma caixa ali, eu não consegui ver se é um triturador ou um turbilhão com alguma coisa. Minha vista vai até certo ponto. Tem escape também. Eu vou bater no olho, parece que cada vez eu vejo mais símbolos específicos com aquilo tudo que a gente está falando e fazendo, tá? Então eu quero trazer as ideias do que o teu ambiente está trazendo em termos de imagem. E também vi que tem espelhos convexos. Você tem um espelho convexo nessa imagem aqui e tem outro na cozinha. A gente acaba usando o espelho aqui, ó, não, onde tá a pia, no cantinho aqui desse escorredor que tá sobre o tanque. Quando a gente tem espelho que reflete mais objetos, mais coisas, não é legal ter espelho que reflita mais coisas e excesso de coisa. É como se você tumultuasse o ambiente. E geralmente, quando a gente... por isso que eu falo, né? Feng Shui é algo muito pessoal, é algo que a gente aprendeu. Áreas faltantes, eu utilizo às vezes espelho
para ampliar a área faltante. Quando o espelho está colocado dessa forma, eu não sei qual a sua intenção com o espelho, que você quis trazer ali, como você aprendeu, de que forma você ouviu, mas o espelho para mim ele tem que refletir a área que falta. E ali ele está na área que falta. Se ele precisa refletir a área que falta, ele tem que estar do outro lado. Se aqui, vamos dizer que esse lado aqui da porta é a área que falta, onde está a minha mão, eu tenho que colocar um espelho aqui, ó. Eu vou até pegar um espelhinho que eu tenho aqui. Se essa... Gente, eu vou pegar um outro símbolo. Que esse é exterior, é para a porta exterior. Como tá no interior, eu vou pegar um pentagrama esotérico mesmo, de proteção. Se essa é a área faltante, o espelho ele tem que estar virado para a área faltante. É como se ele expandisse, ele empurrasse. Isso você pode fazer com iluminação, isso você pode fazer com espelho, e ainda mais você que usou espelho convexo, né? Tem gente que não indica espelho convexo, eu até indico, não ligo muito não, só que ele não pode estar refletindo muitos objetos, ele tem que estar mais ou menos livre, a imagem tem que estar livre. Então os espelhos são coisas que eu teria atenção no seu estado. Se você coloca essas placas de radiestesia num espelho para que você possa ter um sono mais leve, para que você possa trabalhar algumas coisas que estão acontecendo dentro de você, para que você possa prosperar e crescer. Se você deita ali e você fica com o espelho refletindo essa imagem em você, não é legal. O Feng Shui não dá indicação para espelho que reflita a imagem da pessoa deitada. Então, esse é um dos pontos. Cobre o espelho, puxa as placas, coloque as placas em outro local. Porque se a sua intenção é que a placa trabalhe sobre você, se ela não é vista, ela não vai trabalhar sobre você. Ou às vezes é melhor você colocar debaixo do sofá-cama. Quando a gente quer trabalhar um sono legal, às vezes colocar elas debaixo do sofá-cama é melhor. Você já sabe que aquilo ali virado para você, tá? A imagem para cima, cola de um jeito para não estragar a imagem e coloca posiciona da forma que você acredita que é melhor. Às vezes a gente não precisa ver a imagem, ela tem que estar, por exemplo, cura de cama, cura de mesa, algumas curas de banheiro, algumas curas elas não precisam ser vistas. A minha mesa tem diversas placas embaixo, ninguém precisa saber que tem, tá? Aqui a minha sala tem placas expostas, tem espelho exposto. Eu tenho tudo? Não, eu tenho onde eu acho que é bom eu ter, tenho onde eu acredito que precisa. Eu já tenho bastante símbolo também, não posso falar que não tem, faz parte daquilo que eu professo, tá tudo sempre certo, então eu tenho um cuidado com isso. Então observa e referente ao posicionamento desses espelhos, tá bom? Para que não reflitam bagunça, excesso de objetos, não é uma coisa legal do espelho refletir, ele só amplia a confusão, a bagunça, o excesso de energia carregada, então não é legal, tá? E o espelho de frente na lateral do sofá-cama também cobre a hora que for dormir, a hora que for deitar, coloca uma cortina, um pano, o que você quiser, tá? O que você quiser. Pode colocar, porque a ideia do Feng Shui é isso, é que você fique leve. Espelho é bom, é importante a gente ter espelho. Espelho serve para diversas coisas no Feng Shui, mas lembra aqui do que eu tô falando, tá? E se fosse posicionar para ampliar a área, para tratar a área faltante, empurrando a energia, como se eu jogasse uma luz na parede, eu coloco um espelho, ele vai amplificar, tá? Ele vai amplificar o outro lado. Se você tá colocando aqui, ele tá amplificando o outro lado. O outro lado é uma divisória, não vai amplificar nada. A divisória não vai chegar do outro lado, tá bom? Vê se faz sentido para você, sempre respeitando aquilo que eu tô vendo dentro do ambiente. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui em termos de placa. Gente, eu anotei porque tem muita informação de radiestesia e eu gosto quando tem, porque assim eu gosto de falar do que tem, tá bom? Cristais multifacetados, que foi outra coisa que eu vi bastante no ambiente.
Tem muita pessoa que trabalha no Feng Shui que fala, você está no banheiro, você tem que ter cristal multifacetado. Como eu trabalho com radiestesia radiônica, eu tô vendo que eu tô com meu cristal multifacetado até agora de pouco. Eu mostrei para uma cliente, agora tirei e já... Ah, tá aqui. O cristal multifacetado a gente usa no ambiente para quebrar algumas energias ou para trabalhar quando a gente tem armários aéreos. Eu chego, como eu disse, São Paulo tem muitas coisas características, ou quem mora em espaços pequenos. Às vezes a pessoa trabalha em local que em cima da cabeça dela tem armário, ela dorme e tem aqueles maleiros de cama no alto, aqueles armários aéreos. Então, se você dorme ou se você trabalha em local, a gente coloca os cristais multifacetados para quebrar essa energia. A gente também faz isso, às vezes, com seta invisível, algumas coisas específicas. Gente, isso aqui é pesado, é cristal. Então, é pesadinho, não é qualquer coisa. Ele tem um milímetro específico, ele tem o fio. Ah, ela usou o fio vermelho, que é o tradicional do Feng Shui. Tudo bem, tá tudo certo. A gente usa fio de algodão, cada vez mais natural, tá tudo certo. Mas eu tô mostrando um aqui para vocês, porque eu gosto de ter exemplos para que vocês possam ver. O ambiente tem bastante desses cristais, eles estão espalhados, mas quando você tem muita energia estagnada, e ainda bem que você tem labirinto no ambiente para quebrar essas energias estagnadas. Labirinto é o símbolo também que tá... Aí eu enfiando a mão na câmera de novo. Aqui na minha sala, lá no alto. A gente trabalha essas energias estagnadas quando a gente pega um símbolo como labirinto, tá? Então, que bom que você tem, porque ele vai gerando... É um local que quando tem muitos objetos, quando tem muita coisa, a gente tem essas energias estagnadas. Não sei qual é a sua situação, não tô aqui, conforme eu disse, para entrar em julgamento nenhum, mas às vezes, o que eu tenho de apego que eu preciso ter tudo isso? Isso é uma situação temporária, estou aqui, eu vou ficar aqui por muito tempo, o que eu posso soltar? O que é essencial para mim no ambiente? Cara, parece brincadeira. Eu fiz uma rapa na minha... Eu faço direto, acho que eu já falei isso. Eu faço direto. Eu fiz uma rapa na minha gaveta de coisa de cozinha, de objeto de cozinha, roupa de cama, toalha. Eu ganhei um jogo de panela bem legal de uma amiga minha. E eu doei as panelas que davam para ser aproveitadas, reciclei o que não dava. Então, é legal quando a gente olha nesse ponto. E eu comecei a olhar o que eu preciso, o que eu não preciso. E eu tirei uma sacola de objeto de cozinha e eu vi que muitas daquelas coisas eu não usava. Eu não usava. E quando você tá numa situação desafiante, parece que você vai tirar... Vou dar um exemplo, porque eu sempre tenho bastante lápis. Como eu faço radiônica, eu sempre tenho um lápis para fazer um testemunho, alguma coisa da radiônica, vai ter mandala radiante. Eu sempre tenho bastante lápis. Eu olhei e vi alguns lápis que... Tem alguns que eu nem compro mais, que eu descobri que aqueles que você vai escrever quebra. Você vai não sei o que. Ah, comprar lapiseira, eu gosto de lápis, gente. Então, eu fui limitando. Eu tenho 4 hoje. Como eu uso com bastante frequência, só a hora que vai acabando que eu penso em comprar outro. Eu não faço mais compra impulsiva. Dou bastante exemplo. Antes, comprava algumas coisas e hoje só quando acabou, ou às vezes tem um de reserva porque às vezes tem local fechado. Uma cidade do interior, né? Todo dia que tem coisa aberta, então tem que ter esses cuidados. Mas é basicamente o que eu posso soltar? Qual o apego com algumas coisas que eu tenho? Papéis, posso digitalizar? O que eu preciso guardar? No que eu tenho medo de mexer? Os objetos, eles contam histórias muito antigas, histórias de coisas que a gente viveu, de momentos que a gente passou, de pessoas que a gente amou.
de pessoas que estão presentes, pessoas que estão ausentes, do luto que às vezes a gente está vivendo. Eu lembro que quando o meu pai morreu, a minha mãe não demorou anos para esvaziar o armário de roupa dele. E o quanto ainda a energia da pessoa ela vai estar presente, o amor vai estar presente, a gente para de olhar tanto para a dor, para o sofrimento, para olhar para as coisas mais amorosas, mas a roupa da pessoa não vai trazer ela de volta. Então, o quanto eu tô apegada a algumas coisas que estão ocupando espaço no novo, que estão ocupando o meu espaço, que eu não tô tendo espaço no meu espaço. Então, essas são coisas importantes para você refletir, e eu vou voltar aqui nas imagens para trazer algumas, continuar nas informações, né? Para que você solte essas coisas antigas, tanto na cozinha quanto no quarto, para liberar o que é possível e com todo respeito no seu tempo, não é, ai, faça agora. Eu acho engraçado quando às vezes eu sou contratada para o cliente para fazer limpeza energética, eu falo algumas coisas, a pessoa, o marido ou a mulher, ou o filho, a filha, ou a mãe, ou o pai, não solta algumas coisas. Depois que eu passo, na hora, a pessoa pega o saco, vamos botar para reciclar, vamos botar para doar, o que é para jogar, a gente já vai jogar na hora. Por que precisa vir, às vezes, alguém de fora para dizer o que tá passando com a gente por dentro, tá? Às vezes precisa, às vezes a gente não consegue escutar o outro e a gente não consegue se escutar porque a gente está confusa ou a gente está precisando resolver algumas situações da nossa vida agora e a gente se perde. Como eu digo para você, quando você pega alguém que está em dívida, não tem conta para pagar, não tem dinheiro, a pessoa só pensa na conta, só pensa na dívida, ela não pensa como gerar esse dinheiro ou posso fazer isso para fazer aquilo, não pensa na solução. A mesma coisa, pega alguém doente, ela só fala às vezes da doença e da saúde. Como é se meu corpo agora se restabelece, meu corpo agora está saudável, e não estou pedindo para a pessoa se iludir, mas para sair um pouco da dor, do sofrimento, de algo que naquele momento é o que eu tenho para lidar. Olhar de uma forma um pouco mais amorosa, um pouco mais cuidadosa. Então eu acho que são coisas importantes. Então desse espaço, cadê o propósito? Cadê a criatividade? Cadê a essência? Eu sempre peço para que as pessoas que me mandem as imagens tirem alguns porta-retrato, essas coisas. Cadê a imagem de uma parte da sua infância? Se é importante para você essa parte da sua infância, da tua criança, para que você olhe com amor para essa criança que você foi, de pessoas que você ama, imagem de pessoas que você gosta no ambiente. Não estou pedindo para você colocar, mas se você tiver e puder e for possível dar um lugar de honra nesse espaço para coisas que para você são boas, se é que você tem, então dê um espaço para isso, para esses momentos compartilhados, tá bom? Vamos pensar aqui em termos mais de ambiente e vai soltando aquilo que é necessário, do seu jeito, não é do meu jeito. Uma das coisas que eu sempre falo para quem vai arrumar as coisas, e era uma das coisas que eu faço, eu tenho cuidado para não cair sempre nisso, eu começo arrumando um cômodo, eu pego um cesto, e aqui eu tenho outros cestos, mas são cestos de trabalho, de material de radiestesia. Eu tô fazendo um tratamento aqui de cliente, então tem material de radiestesia e radiônica aqui na sala hoje, que eles ficam em outra sala. Então eu pego esse cesto e naquele ambiente, tudo que não é daquele ambiente, eu já coloco ali. Eu deixo também sempre um cestinho de lixo ou um saco de lixo e já vou tirando o que é no lixo. E o que é para reciclar, já pego um saco, o que é para doar, o que é para reciclar, e um saquinho para doação, um saquinho para reciclagem. Quando eu tenho coisas para doar, eu coloco no grupo do condomínio, daqui a pouco tem gente buscando, falando eu quero, ou tem alguns lugares que eu levo para doação, tem locais que buscam.
ver o que é possível fazer e não tô pedindo para você soltar o essencial, não é isso. O que é possível? O que dentro do que eu tenho hoje, talvez eu não precise mais. Talvez eu possa soltar. O que é essencial para você? E é para você. E é isso e ponto, tá? Eu acho que essas são as coisas mais importantes do ambiente. Você já tem muita proteção, como eu disse, aí já me acendi algo de porque tanta busca de proteção, como eu disse, eu não sei da sua história. E como o ambiente tá com muita informação e as coisas, por exemplo, eu peguei um escape que estava dentro de uma caixinha de carta. Ele ali dentro não vai funcionar. Qual o impacto de um escape para a parte dele não está sendo nem vista, ela vai ficar sobrecarregada às vezes ali, tá? Então, o que eu preciso controlar tanto? O que talvez tenha chegado num descontrole que hoje eu preciso ter controle de tudo? Eu tô pensando aqui em diversas coisas que tá vindo para mim agora, tá? A cura ainda é simples, é poderosa. A gente vê um movimento hoje no Feng Shui, e eu volto aqui para as imagens. Eu tô vendo se tem alguma planta, não tem plantas, mas também no espaço não, não comporta. A gente vai respeitando o que se tem, tá? Dê destaque aquilo que é o essencial. Escolha uma ou duas placas de proteção. Eu observei também que tem bastante labirinto, mantenha para quebrar essas energias estagnadas, mantenha no local. Mantenha uma ou duas placas de proteção. E as placas de prosperidade, o que você faz? Como é que eu posso fazer essas placas trabalharem na minha prosperidade? Vamos colocar um testemunho nessas placas. O que você está escolhendo prosperar? Limpar o testemunho, coloca o que você escolhe criar, algo que seja realista e verdadeiro para você. Eu falo isso bastante quando eu faço o evento da Mandala Radiônica, da Mandala Radiante, que vai ser dia 21/12. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Já tem alguns inscritos, estou muito feliz com quem vem para essa jornada comigo, para fazer a diferença. Quais são os seus objetivos e metas? Cadê os seus testemunhos dos seus objetivos e metas? Colocar esses testemunhos no local, tá? Dar destaque para essas placas que mais precisam. Eu elegeria 3 e colocaria algumas com testemunho. E as que estão no espelho eu colocaria no sofá-cama, de uma forma que elas não estraguem. A do sono eu acho que eu colocaria na altura da cabeça. A do Ho'oponopono, eu não sei a altura que fica o seu coração, o chakra cardíaco, para trabalhar o turbilhão, acho que é com o Ho'oponopono. Não consegui ler. Se às vezes eu errei algum nome de placa, me desculpe, o que eu consegui ver eu fui falando, tá? Então é basicamente isso. E olha, apesar do espaço, as coisas estão asseadas. Eu dei uma olhadinha ali, procurei ter esse cuidado, sempre com muito respeito. E às vezes o essencial é você. E o essencial é você se abrir para você, ter pessoas de confiança à sua volta, ter pessoas amorosas e você ser principalmente amorosa ou amoroso com você, tá? Esse é o essencial. De forma bem amorosa, de forma bem respeitosa. Eu acho que esses são os principais pontos que já vai trazer uma força. O que você quer criar? E quando você for escrever o que você quer criar, você escreva de forma positiva, num turbilhão, por exemplo. Criar, eu não sei o que você faz, trabalhar através do meu trabalho, ter o faturamento de, receber o salário de, eu não sei o que você faz, mas como você tem turbilhão, eu trouxe essa ideia. Ou
colocar naquele turbilhão um Ho'oponopono, liberar as mágoas que estão no meu coração, me proteger no anti-magia, me proteger das energias nocivas de... Quando eu escrevo isso, gente, eu não tô jogando praga em ninguém, tá? Eu só tô me protegendo de algo que eu já conheço. Quem é meu cliente já sabe disso. Ai, você está... Não tô fazendo nada. Só tô me blindando. É a mim. Não tô fazendo nada pro outro, tá bom? Então, são coisas assim que podem ser feitas. E eu fiquei muito feliz que você me permitiu olhar para o seu espaço de forma amorosa. Eu procurei passar por ele de forma que fizesse sentido, porque como tinha muitas coisas. Gente, eu nem sei quanto tempo tá durando esse vídeo, ó. Tô olhando, já são quase 40 minutos de vídeo. Eu procurei ser objetiva e passar nos principais pontos, trazendo a metafísica, trazendo a radiônica, trazendo o Feng Shui e trazendo o essencialismo, que é algo que a gente tem ouvido tanto hoje em dia. E no mundo de hoje, que a gente tem tantas coisas, as coisas não são poucas, né? Eu tô num processo também de mudança em que eu tô me desapegando de muita coisa. Eu já tenho feito isso já há 5 anos já. E cada vez parece que eu solto e parece que eu tenho mais. Só que cada vez que eu abro mais, eu dou mais espaço para o novo. Então, o que eu preciso soltar? O que você precisa soltar? Quando a gente vai mudar, quem já fez mudança vai entender o que eu tô falando. A gente acha que a gente não tem nada. Quando a gente tá olhando pra casa da gente, pra mente da gente, a gente acha que a gente não tem nada. A hora que a gente vai mudar, parece que a gente não dá conta. Parece que existem coisas que surgiram de não sei onde. Então, o que é essencial pra você? O que é possível ser essencial para você? O que é uma vida boa para você? Tá bom? Eu quero agradecer por quem acompanhou esse vídeo. Comenta aqui, deixa o seu like, compartilha para quem gosta dessas coisas de energia. Muito obrigada pela confiança no trabalho e vamos ver quem será que vai estar no desafio na análise energética de um ambiente na próxima semana. Tá vindo algo aqui, eu vou falar. Uma das coisas que você pode fazer nesse ambiente, é algo que tá vindo aqui, eu vou trazer. Coloca Del Colônia. Eu tô vendo se eu tenho na sala, porque eu tô com a minha maleta de limpeza energética aqui. Del Colônia de alfazema, você acha na farmácia, tá? Qualquer Del Colônia de alfazema, dessas que tem a mulherzinha lá com as alfazema atrás. Eu não ganho da marca, mas tá tudo bem. Pega, se você pode, com cheiros, tá? Pega um pano, vai passando no ambiente para dar uma mudada aí nessa frequência, viu? Um beijo. E se inscreva quem quiser fazer parte da Mandala Radiante. É dia 21, já tá aí. Sem ser esse domingo, é o outro. Ó, e olha que todo domingo quase eu tô fazendo ambiente, hein? Posso esquecer para não marcar ninguém no dia 21. Tchau, até a próxima!